Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Messias Rodrigues. Como na aula anterior eu havia falado, hoje nessa aula agora então vamos fazer aqui um exemplo sobre formação de imagem nos espelhos planos, certo? Lembrando que nos espelhos planos. Então aqui a gente tem aqui um exemplo, um observador vê o ponto A por reflexão. Trace um raio de luz proveniente de A que atinja o observador O. Então aqui a gente tem um observador O representado por um olhozinho aqui, né, nesse ponto O. Temos aqui um ponto A e essa linha aqui vertical é a representação do espelho plano, certo? Então nesse exemplo está pedindo para a gente traçar um raio de luz que é proveniente de A que atinge o observador, ou seja, a gente vai fazer aqui só um ponto, mas é como se fosse um objeto. Quando você faz a representação de um objeto, você utiliza somente um ponto, que é suficiente, né? Então aqui tem esse ponto, ele reflete luz. Né, difusamente. Então essa luz refletida por ele vai atingir aqui o espelho em um determinado ponto e esse espelho vai refletir até o olho, até o observador aqui. Por isso que o observador consegue ver o ponto A através desse espelho. E como que vai ser aí a formação desses raios, né? Então a gente vai traçar um raio de luz aqui que vai ser proveniente de A, né? Ou seja, emitido por A, pelo objeto A, atinge o espelho e reflete até o observador. Como que fica essa representação? Então primeiro a gente vai traçar aqui o simétrico de A. A gente vai desenhar um ponto simétrico de A. Você tem que medir que a distância do ponto A até o espelho, né? Suponhamos aqui que deu 3,5 cm. Você vem aqui, mede 3,5 cm e vai marcar aqui a distância, né? A mesma distância de A até o espelho é a distância do espelho até o ponto A'. Isso é uma característica dos espelhos planos, né? Reflexão dos espelhos planos. Então nesse ponto aqui que é o reflexo de A através do espelho, a gente vai chamar de A', né? Colocar uma linhazinha aqui para diferenciar do A, porque esse aqui é uma reflexão. E aqui a gente vai traçar esse raio, esse aqui não vai ser o raio de luz, é somente essa linha aqui para a gente identificar aqui o ponto A ligando aqui até o ponto A'. Então a partir daqui, o segundo passo é a gente traçar um raio, traçar uma reta aqui na verdade do ponto A até o ponto O, né, até o observador. A gente vai traçar essa reta, né, de A até o O', de A, do ponto A' até O. Então essa retinha aqui. E aqui então a partir daí você vai definir no espelho, vai marcar aqui no espelho o ponto de incidência, ou seja, o ponto que a luz aqui incide no espelho. Então o ponto onde a luz vai incidir no espelho é nesse ponto, onde essa linha está cruzando o espelho, né, do ponto A' até o ponto O. Marcando esse ponto que é o ponto de incidência, o ponto I, a gente vem e traça uma nova reta aqui, uma semi-reta, partindo de A até o ponto I, o ponto de incidência. Tem o ponto aqui de incidência. Aqui você tem a luz foi emitida pelo ponto A, né? Aqui a gente coloca uma setinha aqui representando a direção onde a luz está indo, incidiu aqui no espelho em certo ponto, até chegou aqui no observador. Então este é o raio de luz que é proveniente de A e vai atingir o observador, né, através aqui do espelho. E esse ponto A' é a imagem de A através desse espelho. Então aqui, como é uma imagem virtual, do lado direito a gente vai deixar essas retinhas pontilhadas, né? Aqui é só uma imagem virtual, certo? Uma imagem virtual. E o A é a imagem real, né? No caso aqui é o ponto real, um objeto real. Enquanto a linha é a imagem dele. No espelho a gente vê como se eu estivesse lá dentro do espelho, né? A imagem estivesse lá dentro, mas é só uma reflexão, né? Por isso a gente vai colocar aqui a linha, porque ele é uma imagem virtual,
tá ok? Então espero que vocês tenham compreendido um pouco este exemplo. Até a próxima aula.